E aí, meus amigos, bom ou não? Gente, hoje nós vamos falar de Joyce. Joyce na CPMI das fake news. Mas antes eu preciso contar pra vocês que foi aprovado na Câmara o pacote anticrimes do ministro Sérgio Moro. Defasado, né? Foram lá e desconstruíram o pacote anticrime. O que tá fora? A prisão após segunda instância e o excludente de licitude. Que fique claro pra você, meu coleguinha, nós vamos ter que correr atrás disso, viu? Não deixa de ser uma vitória, mas é uma vitória mais ou menos. Não era o que a gente queria, mas é o que temos pra hoje. Não acabou. Dito isso, vamos lá falar de Joyce. Hoje, Joyce Hasselmann esteve na CPMI das fake news. E todo mundo já tem um tempo tava fazendo vídeo da dona Joyce. Eu tava calada, não falei nada. Mas se até município tem limite, eis que cheguei no meu. Já te aviso que você deve pegar uma pipoca, um suquinho, acomodar o seu bumbum de maneira confortável, porque eu assisti a CPMI inteira e eu vou resumir ela todinha pra você. Então separa um tempinho aí pra você me assistir e prepara o estômago, mas fica tranquilo, no final vai rolar uma redenção. Vale a pena, vale, é longo, mas vale a pena. Antes da vinheta, eu só tenho uma pergunta. Dona Joyce disse que a Robolândia tá ganhando 20 mil por disparo, sabe, das hashtags. E como eu estou em todas as hashtags pró-Bolsonaro, eu quero saber. Cadê meus vintão? Cadê os meus vintão? Eu quero os meus vintão. Começar, se a CPMI é para falar de fake news, eu queria saber por que a dona Joyce não começou falando daquela acusação que ela fez que uma certa revista havia vendido uma matéria de capa por quanto? 600 milhões! Será que é porque ninguém acreditou nisso? É fake news, bebê. Segundo, durante o depoimento dela, a Joyce disse que esteve, acho que na mansão do ódio. A mansão do ódio subiu de patamar. E que ela viu lá algumas coisas, viu o Carlos lá, que ela não pode falar que o Carlos coordenava o negócio todo, mas que ela via o Carlos lá. E aí fica a minha pergunta, dona Joyce. Se você viu, achou um movimento estranho, suspeito, igual você está falando nessa CPMI, por que você não falou nada antes? Será que esse gabinete do ódio, nessa mansão do ódio, pode ter ajudado na eleição da dona Joyce de alguma forma? Não sei, tô só perguntando. O que me deixa curiosa mesmo é porque só agora que todo mundo resolveu jogar lama... Sem nenhuma referência a Pepa, longe de mim. Você resolveu falar. Por quê, dona Joyce? Por quê? Eu vi lá na CPMI que você falou, eu achava que isso não acontecia, eram boatos, mas você disse que viu muita coisa. Por que você não falou nada? Hein? Dentre muitas coisas que a dona Joyce disse nessa CPMI, tem algumas que eu preciso pontuar, porque até então eu não me manifestei sobre o assunto. A Joyce diz que assessores parlamentares estão postando memes dela na internet. E sim, assessores parlamentares são pagos com dinheiro público, logo o dinheiro público está financiando toda essa cadeia de ódio contra ela, porque memes machucam. Joyce também diz que esses assessores ficam lá subindo tags, ajudando em tags, sabe, impulsionando hashtags, e que outras pessoas veem isso e compartilham. Meu Deus, que crime absurdo, que mundo é esse que nós estamos vivendo, onde pessoas veem uma hashtag e fala, opa, gostei, vou compartilhar. Crime de ódio. Meu Deus do céu. É o nível do Brasil. Joyce, esses assessores, tenho pra mim, eu deixo claro que isso tudo é uma opinião que eu criei após assistir a CPMI, então é opinião minha, eu não posso ser criminalizada por ter opinião. Eu acho que esses assessores são da ala raiz do Bolsonaro, não da Nutella, porque você é meio Nutella, né? Mas a gente já chega lá. O que você tá tentando convencer a galera é que assessores parlamentares não podem ter vida nas redes sociais. Eles não podem, sabe, ir no banheiro, sabe, cortar o rabo do macaco, seja lá o que for. Não pode ir lá e postar uma hashtag e mandar a hashtag pro amigo no WhatsApp, falar, opa, olha que legal isso aqui, vamos subir isso aqui. Não pode. Assessores parlamentares não podem ter vida política nas redes sociais. É isso. Senhores assessores, não vão mais nas redes sociais expressar sua livre opinião, dizendo que você apoia o que você é contra. Não compartilhe memes, não pode. Continuando aqui, eu vi Joyce Hasselmann defender Lobão, Bebiano e Rodrigo Maia.
Tá, eu não vou falar aqui do Lobão, porque até a Leda Nagli teve que perguntar se ele estava lúcido. Mas Joyce, na campanha eleitoral você era contra o Rodrigo Maia. As pessoas acreditaram que você seria contra o Rodrigo Maia, não amiguinha. Durante a campanha e até após a campanha, você se dizia mais Bolsonaro que os próprios filhos do presidente. Continuando aqui, o problema começou mesmo, assim, nós de fora, nós vimos isso em janeiro, quando a senhora ajudou na articulação para que Rodrigo Nhonho Botafogo Maia fosse presidente da Câmara. E com essa articulação, a senhora conseguiu ser líder do governo. Eduardo Bolsonaro não curtiu esse movimento porque, né, Rodrigo Nhonho Botafogo Maia. Sabe, cara que você ficou amiga? Mas depois vocês falaram que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Você até fez um post falando que era briga entre irmãos. Que coisa! E olha que você vive falando atualmente que nunca teve nenhum tipo de carinho pelo Eduardo. Mas lá no inicinho, lá era briga de irmãos. Mas esse não foi seu pior momento. O negócio mesmo descambou de vez. Foi quando você decidiu que queria ser prefeita de São Paulo. E o PSL foi lá e cortou suas asinhas. Em manifestação da própria Joyce, ela disse que não poderiam privar São Paulo de tê-la como prefeita. Joyce, minha filha, você não tem um amigo para te falar que isso não vai acontecer. Se você tivesse se colocado na campanha da forma que você está se colocando hoje, eu acho que você poderia ter sido eleita sim. Mas eu te juro, com 1 milhão de votos não teria sido não. Ah, mas não teria sido mesmo. Eu nem sei se a galera da direita que votaria em você. Continuando nesse assunto, eu preciso saber, dona Joyce, se você realmente acha que você ainda tem 1 milhão de votos? É sério? Pois então eu quero ver, dona Joyce. Vá pro PSDB, dê um jeito no PSL, saia candidata a prefeita. Vai ser você mesma se tombando. Faz acontecer, senhor. Faz acontecer. Outra coisa que eu vi que eu fiquei tipo, ai meu Deus, foi a senhora defendendo o Rodrigo Nhonho Botafogo Maia num super troca-troca com Frota. E ainda deu uma alisada lá no Sapão Mendes dizendo que chamar Gilmar Mendes de sapão não é legal. Pra finalizar o discurso dela, ela mostra uma foto do Bolsonaro com várias facas nas costas. E ela diz que essa foto é um absurdo, meu Deus! Porque eles estão tentando colocar com essa foto, do lado da foto, desculpa gente, tinha uma lista com o nome dos traidores. E aí ela quis dizer que essa foto tava colocando ela no mesmo patamar de Adélio Bispo. Joyce, minha filha, pelo amor de Deus. Aí você bancou a Inês, bancou a Inocente, tipo, fingiu demência. Você nunca ouviu a expressão facada nas costas, não? É o que a gente fala de gente traidora. Por favor, né, Joyce? Então não nos subestime, né? Por favor, essa aí foi horrível. A defesa da Joyce durante toda a CPMI é dizer que ela ralou demais, trabalhou muito, que ela ficou muito do lado do Bolsonaro o tempo todo. Meu Deus, como eu trabalhei pra esse homem. O que você tá querendo dizer é que se você ralou muito na campanha pra eleger o Bolsonaro, o que não é verdade, você ralou muito pra ter a sua imagem vinculada ao do Bolsonaro, porque não foi você que elegeu o Bolsonaro, foi ele que te elegeu, tá ok? Você tem aí um salvo-conduto pra falar o que você quiser? Que você apoiou ele durante a campanha? Bom, na verdade você tem. Você pode falar o que você quiser. Isso é liberdade de expressão. Mas aí você acreditar que quem votou em você lá na época de campanha, porque tinha uma Joyce da época de campanha, agora é outra Joyce. Por mais que você fale que não, hoje é outra Joyce. E aí, você acha que a gente tem que te mandar emojis com carinhas bonitinhas em vez de te mandar um meme da Peppa? Não pode mais mandar meme da Peppa, não pode. Mas aí, dona Joyce, é você que tá avançando em cima da nossa liberdade de expressão. Assistindo toda a CPI, o que ficou claro pra mim? Eles querem censurar a associação de pessoas. E o que é a associação de pessoas? É quando a galera se junta pra discutir ideias e chega num ponto comum, sabe? É isso aqui que a gente quer, é isso aqui que a gente vai fazer? Associação de pessoas. Antigamente, as pessoas tinham que sair de casa para formar esses grupinhos, mas hoje, graças à internet, ninguém precisa sair de casa. É os famosos grupinhos do WhatsApp. Mas quiseram dar um nome malvadão para intimidar os grupinhos do WhatsApp. Agora é tudo milícia digital. O que antes a gente conversava boca a boca, hoje a gente pode conversar dedo a dedo, no conforto do nosso lar. E o que irrita mais essa galera é porque é de uma maneira mais eficaz e mais rápida. Estamos nos organizando e eles não estão gostando. Não estão. E olha que a gente ainda é desorganizado, hein? Eu acho a direita totalmente desorganizada. Imagina se a gente se organiza de verdade, meu filho. Esse povo tem um piripaque. O
O fato, pra mim, que assisti essa CPI, é que a Joyce, na verdade, quer calar todo mundo que tá criticando ela. As escolhas são suas, Joyce. As consequências também. Lide com elas. Lindsay da Mata, a relatora que a gente sabe, canhota total, ela tava quase assim, Joyce, bate aqui, mana. Repetiu a expressão usada pela Joyce, gangue do ódio. Não é gangue, é gabinete. A relatora, Lindsay da Mata, disse que o depoimento da Joyce foi muito forte e que exige máxima atenção, já que ela falou que o gabinete do ódio é real, ele existe. E já que ela falou, meu filho, falou, tá falado. Prova que é bom? Nada. Nadinha. Outra coisa que eu tenho que pontuar é que ao longo de todo o depoimento da Joyce, a esquerda ficou batendo palma. Joyce viajando na maionese Hellmann's, você consegue conceber que hoje as pessoas que concordam com você são as pessoas que há 8 meses atrás você criticava duramente. Você consegue conceber isso? A Joyce falava, a esquerda concordava, incentivava, apoiava, aprovava. E a gente que é tudo doido, malvadão, porque faz meme. Triste fim de uma carreira política que mal começou. Continuando aqui, chegou a vez de Alexandre Frota falar. E ele já começa dando parabéns pra Joyce pela excelente explanação que ela teve. Será que o Alexandre Frota e a Joyce acreditam assim do fundo do coraçãozinho deles que eles vão conseguir convencer as pessoas que eles estão com a razão e que Joyce Hasselmann será presidente em 2022? Se eles acreditam nisso, eu não sei o que eles andam bebendo, mas eu também quero. Sempre tive vontade de conhecer Nárnia. E aí a Joyce termina a dobradinha dela com Alexandre Frota, porque foi uma dobradinha, dizendo que ela nunca traiu ninguém, que na verdade ela foi traída. E o Frota termina dizendo que isso tudo é verdade e que ele é testemunha. No meio disso, a deputada Bia Kicis disse que viu numa revista que o deputado Bozello, acho que é assim que fala o nome dele mesmo, que eu nunca vi mais feio na vida, tinha dito que Joyce Hasselmann era uma opção para a presidência em 2022. Nisso, o deputado Bozello pede a palavra e fala assim: ô Joyce, você já se manifestou oficialmente alguma vez na vida sobre ser presidente em 2022? Ela na hora disse que não, mas disse que qualquer um pode querer ser presidente, que nós vivemos numa democracia, então quem quiser ser presidente que seja, tipo, ela, né? Certinha, Joyce, nisso eu tenho que concordar com você. Democracia e liberdade de expressão pra gente levantar a hashtag Joyce Traidora quantas vezes a gente quiser. Pra acalmar um tiquinho o ânimo, eu vou deixar aqui Dona Bia Kicis falar, pra você dar uma respirada. Mas esses dias a deputada Joyce também soltou um vídeo, ela publicou um vídeo do Pantanal com jacarés, mostrando como que fazendeiros do Pantanal maltratavam os jacarés, e essa postagem dela foi bastante repudiada por quem entende, por quem é do Pantanal, por quem trata da questão rural. Então eu quero dizer que, em primeiro lugar, nem tudo que é postado e que não corresponde à verdade pode ser fake news, às vezes pode ser um engano da pessoa que recebeu uma notícia, postou, mas quando a pessoa, o que importa é o que é. Não está claro que é essa história de fake news, porque o que eu vi aqui até agora foi a deputada Joyce tratar essa CPI como se fosse a CPMI do não falem de mim, a CPMI do não façam memes, porque tudo que ela falou, para mim, não tem nada de fake news. Ela falou de injúria, possivelmente alguma calúnia, alguma injúria, e todos nós somos sujeitos a isso. E é claro que, se crime for cometido, existe o fórum próprio para tratar disso, que é a justiça. Então, quando alguém fizer uma abordagem de calúnia, de injúria, e a deputada Joyce, tudo que ela mostrou, que falaram dela, os memes, os desenhinhos, os posts, isso aqui está se tornando CPMI do não façam meme. Não falem de mim, não me chamem de traidora. Mas a deputada Joyce não vai conseguir controlar as redes, porque as redes, elas são utilizadas por pessoas, não são robôs, não são assessores, porque assessores, por favor, presidente. Senhores do plenário, por favor, uma oradora na tribuna. É impressionante como aquelas pessoas que se dizem da direita, mas que vão se juntando na narrativa da esquerda, tentam censurar, caem na mesma historinha de tentar calar, porque o que nós estamos fazendo aqui é correndo o risco de censurar a internet, que é um palco livre para que todos possam se expressar, porque crime até agora eu não vi nenhum. Eu vi, por favor, presidente.
presidente. Não é possível. Sua palavra não está é mantida, possível. Mas eu quero silêncio para poder falar, para que as pessoas possam me ouvir. Então é muito impressionante isso. Então, o que eu tenho visto aqui é isso. E o que eu quero... Aqui não tem ninguém cometendo crime, não. Aqui tem uma parlamentar no uso da sua palavra, sendo provocada. Não fecha a boca de ninguém, não. Mas Vossa Excelência pode botar ordem na casa. Vossa Excelência pode botar ordem na casa, isso sim. Eu quero saber, a deputada Joyce, ela fez um documentário em que ela afirmava nas redes, para quem quisesse ouvir, que ao final do seu documentário, que ela filmou nos Estados Unidos, ela traria revelações bombásticas que abalariam o governo anterior, no caso. Mas que ela ia fazer revelações terríveis que iam abalar. Então eu quero que todos assistissem o documentário e essas revelações nunca vieram. Assim como as revelações bombásticas que ela prometeu para hoje também não vieram. Então é interessante, me parece que a deputada pode ser sim uma propagadora de fake news. E eu quero perguntar à deputada... Não, perguntar agora, não, deputada. usando o meu tempo. Não pode perguntar aqui, nada. Mas agora, tá ok, no tempo de líder aqui, eu vou concluir aqui com uma indagação que não é feita a deputada, mas é uma indagação feita ao universo, a todos que nos ouvem. Se eu perguntasse à deputada Joyce Hasselmann quanto tempo falta para ela gritar Lula livre, isso seria uma fake news? Isso seria uma indagação? Ou isso seria o meu direito de liberdade de expressão? É isso que eu gostaria de perguntar ao universo. Uma ótima pergunta, deputada Bia. Quanto tempo vai levar para Joyce gritar Lula livre? Entenda, meus amigos, a intenção dessa CPI é calar a internet. Por quê? Porque eles tiraram o reduto dos políticos lá do Rio, que estava muito no meio da muvuca, e levaram para Brasília para isolar da população. Mas aí a internet nos colocou lá, não só em Brasília, dentro dos gabinetes, e isso dói. Além de doer, não dá pra ignorar. Então é melhor nos calar, né? Melhor calar as nossas bocas. Porque quem sabe assim a Globo não emplaca o novo presidente de 2022. Que por sinal vai ser o JB, tá? Só dando spoiler. Anteriormente eu achava que a Joyce seria uma candidata monomandato, sabe? De um mandato só, Hélio Frota. Mas eu me enganei. Joyce será reeleita, porém pelo lado da esquerda. Anotem. Teve partes piores, sabe? Foi difícil de digerir. Tipo, Humberto Costa, se você não sabe quem que é o Drácula, sabe? Conhecido lá dos povos da Odebrecht. Que com a voz mansinha, calminho, porque normalmente ele não é calminho, né? Nervoso só. Ele deu parabéns pra dona Joyce. E você não me ouviu errado. Eu estou falando do Humberto Costa. Em outra dobradinha, dessa vez com Rui Falcão. E de novo você não ouviu errado. Rui Falcão. Joyce se comprometeu fazendo uma cara de dissimulada que, senhor, nessa hora eu pedi força, a apresentar prints onde o nosso presidente teria supostamente chamado outras deputadas de mulheres da vida. Era a CPMI das fake news, mas a intenção dessa galera é coletar informações pra, quem sabe, tentar derrubar o Bonoro. E olha que quem tá alimentando essa barriguinha faminta da esquerda é a dona Joyce. Mas traidora, dona Joyce? Não! Pois é, continuemos. Aí entra em cena o deputado Paulo Ramos do PDT e ele vai tranquilizar a dona Joyce, falando: dona Joyce, fique tranquila, pode falar o que a senhora quiser, do jeito que a senhora quiser, porque é natural na vida política rolar uma migração, sabe? A pessoa era de direita e vira de esquerda, então não diga dessa água não bebereis, porque o futuro a Deus pertence. Sim, ele disse com essas palavras. Entendeu, né? Entendeu, né? Você entendeu. Esse mesmo deputado usou a CPMI apenas para atacar o Bolsonaro, que nessa hora já estava tudo sem lógica, sem nexo, sem nada. O foco era Bolsonaro. Não era a CPMI das fake news, não era nem mais as ofensas, sabe, do povo chamando dona Joyce de Peppa. Era Bonoro. Mais uma tentativa da esquerda de emplacar um golpe contra um presidente democraticamente eleito, porque eles são incapazes de aceitar que eles perderam a porcaria das eleições. E foi assim durante toda a CPMI, tá? A Joyce alimentando os esquerdistas, a gente ficando chocado, mais ou menos. E é isso que aparece o deputado Felipe Barros. Gente, o vídeo dele é longo, mas por favor, meu amigo, faz uma forcinha pra você ouvir tudo, porque esse cara lavou minha alma. Segura, meu filho, segura porque o trem é forte.
Nobre presidente, senador Ângelo Coronel, demais deputados, deputadas, senadores e senadoras. A CPI, presidente, tem se transformado, na minha visão, num tribunal leninista, que pode ser resumido numa única frase: xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. E digo isso com propriedade, porque a vida profissional de Joyce Cristina Hasselmann foi marcada por fake news e plágio. E o que eu direi agora são fatos. Livro de Joyce Hasselmann é alvo de processo. Depois a imprensa divulgou conversas de WhatsApp que comprovam que o livro Delatores foi plágio. Foi uma outra pessoa que escreveu. Inclusive, uma informação constante nesse livro é falsa, é fake. E foi processo, e foi objeto de processo ao qual a deputada Joyce perdeu. E aqui a notícia: Joyce Hasselmann é condenada a pagar danos morais por causa de livro da Lava Jato. Porque escreveu sem apresentar provas e a pessoa que a processou disse que era mentira. Conselho de Ética, segundo a notícia, dos jornalistas, comprova plágio praticada pela jornalista Joyce Hasselmann. Foram 65 reportagens, escritas por 42 profissionais diferentes, e números, inclusive, lá da Gazeta do Povo, jornal da minha terra, do Paraná, terra da Joyce Hasselmann também. E aí, recentemente, quando Joyce Hasselmann esteve no programa Roda Viva, Joyce disse uma fake news ao vivo no programa, porque disse que havia sido inocentada do processo, que não é verdade, porque eu estou aqui com a sentença e o que aconteceu naquele processo em específico foi uma anulação do processo administrativo pelo sindicato, pedido pela própria Joyce Hasselmann, ou seja, o processo administrativo foi anulado por um erro formal e não um erro material, tanto é que aqui entrei no Projúdio, sistema dos processos, e aqui estou com o andamento do processo que segue e que, ao que me parece aqui, já fica inclusive a pergunta para Joyce Hasselmann, ao que me parece, no dia 8/9/2019, foi julgada procedente a ação, então foi condenada em primeiro grau, por plágio. Outra notícia: Joyce Hasselmann terá que indenizar Veja por uso indevido da marca. Saiu da Veja e daí criou o Veja Joyce, algo assim. Notícia, inclusive, desse ano, recente, novembro de 2019. Então, senhor presidente, o que nós vimos e estamos vendo nessa tarde, início de noite, na data de hoje, nada mais é do que uma repetição da própria história profissional de Joyce Cristina Hasselmann. Então, uma próxima pergunta que tenho para ela é se o PowerPoint aqui apresentado é de autoria de Vossa Excelência mesmo, ou também foi plagiado, como as notícias que a senhora costumava divulgar no seu blog, à época que estava no Paraná. Mas também, senhor presidente, é importante a gente dizer aqui, como disse no começo, que a vida profissional de Joyce Cristina Hasselmann foi marcada por fake news e por plágio. Então, comentei alguns plágios, agora vamos para as fake news. Joyce Hasselmann disse nessa tarde que Snep Naro pertence a assessor de Eduardo Bolsonaro. Mentira. Disse que não conhecia o Tércio. Mentira. Almoçou com o Tércio e com o presidente Jair Bolsonaro quando era líder do governo. Tércio é do Ceará. Foi desmentido, Foi corrigido pela própria Joyce Cristina Hasselmann. Mostrou na sua apresentação um perfil fake do Olavo, assim como o deputado Frota, colocou aqui na sua apresentação, Olavo opressor, dando como se fosse aquela frase do professor Olavo. Não é o perfil do professor Olavo, o perfil do professor Olavo é verificado, então assim como Frota, Joyce também, nessa comissão, comete fake news, divulga fake news. E umas outras tantas informações divulgadas por Joyce Cristina Hasselmann, ela não apresenta a fonte, e aí fica muito fácil, porque olha, fiquei sabendo da informação, Jordi, me disseram, olha, me contaram, cadê a fonte? Cadê a fonte? Cadê as informações?
A perícia que a senhora disse que fez, não falou o nome do perito, não falou nada. Disse na sua apresentação, Eduardo Bolsonaro determina o alvo. Cadê? Cadê as conversas do Eduardo Bolsonaro determinando o alvo a ser atacado? Cadê o perfil dos assessores comprovando tudo isso? Então falar, presidente, é fácil, até papagaio fala. Agora, a da vez é a questão da ABIN. Quer criar uma ABIN paralela. Quem conviveu com Joyce Cristina Hasselmann, como eu, sabe que Joyce Cristina Hasselmann tem o hábito de gravar conversas. Isso é fato público e notório. Grava tudo. Para quê? Com qual objetivo? Para depois produzir dossiês. Aliás, um integrante do intitulado PSL Raiz me disse que, ao que me parece, foi Vossa Excelência que divulgou o áudio em que o presidente falava com o deputado Heitor Freire e Vossa Excelência estava com um gravador naquele momento e divulgou para a imprensa. O integrante do grupo de vocês, o grupo interno dentro do PSL. Então, se tem alguém aqui que produz dossiês, que faz gravações, é Vossa Excelência, é a senhora. Mas eu disse também que essa comissão, relatora Lídice da Mata e convidada Joyce Cristina Hasselmann, que essa comissão havia se transformado numa lavação de roupa suja. Então veja, além de ter se transformado num tribunal leninista, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, também é uma lavação de roupa suja, porque o Santos Cruz foi demitido. Daí veio aqui prestar depoimento. Não falou nada. O Frota queria ser ministro da Cultura, ou depois queria emplacar seus cargos na Secretaria Nacional da Cultura, também não foi. Nancini, etc. A Joyce, que era líder do governo, não é mais líder do governo. E agora certamente vão trazer o Bebiano. Tenho certeza que vão trazer o Bebiano aqui. Então veja, todas as pessoas que foram demitidas do governo, que foram exoneradas, que perderam seus cargos, estão vindo aqui e estão construindo a narrativa de que, esse sim construindo a narrativa, de que o presidente é um descontrolado e que esse grupo que foi exonerado, que foi demitido, eles sim são os salvadores da pátria. Essa é a narrativa que está tentando ser construída. Não à toa que no começo do ano, a deputada Joyce Hasselmann disse em uma entrevista que ela se considerava mais filha que os próprios filhos em relação ao presidente Bolsonaro. O que comprova aqui, presidente, senador Ângelo Coronel, aquilo que eu já disse nessa comissão. Que sabe o que está acontecendo? É o seguinte, inúmeras pessoas, deputado Rui Falcão, querem disputar as eleições do ano que vem, as eleições municipais, só que essas pessoas decepcionaram, traíram o seu eleitor, não estão aguentando a pressão advinda das redes sociais, a cobrança do eleitor, e agora vem com esse papo furado de milícias digitais, de organização criminosa, de tudo isso que a gente está vendo. Daí chegam aqui, bostejam inúmeras informações, sem comprovar absolutamente nada. Absolutamente nada. E é o que está acontecendo nessa tarde, nesse início de noite. Joyce Cristina Hasselmann queria ser candidata a prefeita apoiada pelo Bolsonaro. Não será apoiada pelo Bolsonaro. Foi tirada da liderança do governo. Está magoada com o presidente Bolsonaro. Está sendo cobrada pelo seu eleitor em São Paulo. E assim como Joyce Cristina Hasselmann, outros tantos. Uma fala que ia dar o abraço imaginário em quem divulgou o áudio do presidente Bolsonaro para o deputado Heitor Freire. E aí não aguento a pressão, não aguento a cobrança do eleitor, porque a internet, senhores deputados, ela traz essa consequência pra gente. A internet coloca a população aqui pra dentro todos os dias. E aí falou-se em dinheiro público. Então saiu a matéria aqui na Folha de São Paulo, deputada Joyce usa recurso público de gabinete da Câmara em guerra digital. Tá aqui, matéria da Folha de São Paulo. E pergunta: Joyce Cristina Hasselmann, você usou esses contratos para solicitar que criassem robôs, perfis falsos, ou disseminação de fake news através desses contratos? E você ficaria surpresa com a exposição de áudios seus
fazendo esse tipo de solicitação a publicitários, especialistas em redes e ou pessoas que prestavam consultoria na área? 2 perguntas. Quero saber a resposta. Joyce Cristina Hasselmann, você conhece Roberto Bertoldo? Porque, recentemente, antes do racha interno do PSL, a senhora me convidou para um jantar numa casa e disse que a casa era do seu irmão. Eu fui na casa do seu suposto irmão. E depois fiquei sabendo que essa casa, senador Ângelo Coronel, uma mansão muito bonita. Não sei quantos milhões que vale aquela mansão. Mas fiquei sabendo que essa casa pertence ao senhor Roberto Bertoldo, né, ex-conselheiro da Itaipu, foi acusado de fazer tráfico de influência dentro do judiciário, comprando e vendendo sentenças. Então, queria saber se essa informação que eu fiquei sabendo procede, Joyce Cristina Hasselmann. E qual a sua relação com o senhor Roberto Bertoldo? Próxima pergunta. Você chegou a marcar reuniões com o Denatran ou outras entidades do governo federal para falar sobre um capacete, que com esse capacete a moto só liga depois que o motorista tiver com o capacete? Você chegou a marcar esse tipo de reuniões com entidades aqui do governo federal? Ponto 5. O que você fez, Joyce Cristina Hasselmann, na madrugada de 16 para 17 de outubro? E digo, e foi fato público noticiado pela mídia, que a senhora estaria passando em apartamentos funcionais nesta madrugada, pedindo para as pessoas tirarem a assinatura da lista do Eduardo Bolsonaro para a liderança e para colocar a assinatura no nome do Valdir, delegado Valdir, na liderança do PSL. Isso mesmo depois do delegado Valdir chamar o presidente de vagabundo. Então, eu queria saber se essa informação é verídica ou não e se a senhora também ficaria surpresa caso aparecessem imagens da senhora de madrugada em apartamentos funcionais pedindo para deputados tirarem suas assinaturas. E, por último, foi dito muito aqui sobre xingamento, sobre uma suposta conversa do presidente de Bolsonaro, chamando não sei quem de prostituta e etc. Eu queria saber sobre esse áudio aqui. Eu não sei se eu vou querer ser candidato com essa putaria toda. Não sei. Se o Datena também for candidato ao Senado, aí eu não saio, mas aí eu estimulo o Major Olímpio a sair, porque ele perde o mandato e sai da vida pública e para de encher o saco. Aí se o Datena sair, eu saio a deputada. Ou não saio nada, eu tô meio de saco cheio, sabe, desse bando de filha da puta. Né? Muita sujeira. Quem eram os filhos da puta a que Vossa Excelência se referia? E era esse o seu desejo em relação ao Major Olímpio? Finalizo aqui dizendo que a senhora Joyce Cristina Hasselmann... Não está difícil de saber quem são. Finalizo aqui dizendo que a senhora produzia manchetes bem mais interessantes quando se limitava a apenas plagiar jornalistas. Só para constar nesse áudio que foi exposto, Dona Joyce Hasselmann se referia a Major Olímpio. Caso vocês não saibam, tanto a Joyce quanto o Major Olímpio saíram pré-candidatos a senadores. Mas aí, Major Olímpio derrubou Dona Peppa, Joyce, desculpa, e acabou levando a brincadeira. Mas Dona Joyce ficou magoada, porque aparentemente ela não gosta de ser excluída das brincadeiras, né? Ela fica rancorosa, fica ressentida. Ela até tentou rebater tudo que o Felipe falou. A única coisa que ela não mencionou, não tocou, não piou, foi sobre ela perambulando na madrugada pelos apartamentos funcionais dos parlamentares pedindo voto pro seu Valdir. Seu Valdir, aquele que chamou seu Bonoro de vagabondes. Sobre isso aí, ela fingiu demência suprema. Para finalizar esse vídeo, o deputado Márcio Labre fez o seguinte questionamento à Dona Joyce. E só para constar, ela estava sob juramento. Presta atenção. A pergunta que eu faço também para depoente, gostaria que a senhora anotasse e respondesse depois, e aí vale o juramento. A senhora nunca, em toda a sua vida, nas redes sociais, nunca usou uma ferramenta, é uma pergunta,
nenhuma ferramenta de impulsionamento, nenhuma ferramenta de alavancagem, nenhuma ferramenta que está disponível no mercado, legalmente, tá? Existem várias. A senhora nunca usou nada disso. Tudo que a senhora tem hoje de seguidores foi 100% orgânico. A senhora pode afirmar e provar isso se nós precisarmos levantar essa informação. Nisso eu achei muito interessante que o negócio deve ser forte, meu filho, porque eis o que o presidente da comissão falou. Eu queria aproveitar, nobre deputado, antes de Vossa Excelência responder ao deputado Labre, que Vossa Excelência fez um juramento no início da sua oitiva, que não havia necessidade, porque a senhora aqui está como convidada. A partir do momento que a senhora fez o juramento, eu não estou dizendo que a senhora vai mentir, mas eu aconselho que só fale a verdade para evitar que haja um processo por quebra de decoro parlamentar por faltar a verdade. Aí, dona Joyce respondeu. Ferramentas de impulsionamento, já usou? Olha, as minhas redes, né? Ela divaga antes de responder, né? Eu tinha o Orkut, tinha o blog, aí veio o Facebook, fiz o Facebook. Na época da campanha, foram feitos alguns poucos impulsionamentos declarados à Justiça Eleitoral. E depois que eu tinha mais de 1 milhão e tanto de seguidores já no Facebook, nós testamos algumas vezes fazer, tipo 3, 4 vezes, eu não vou me recordar quantas vezes, fazer o impulsionamento, mas não dá resultado para mim, porque o meu seguidor é orgânico. Então é uma idiotice gastar dinheiro com isso. É simples assim, é matemático. Quantas vezes foram feitas? Sei lá, meia dúzia, 3, 4, não sei. Mas nunca foi um hábito, porque eu já tinha um número grande de seguidores. Eu acredito que o impulsionamento possa ser feito só no Facebook. Eu não sei se pode fazer em outras ferramentas. Ai, Joyce. Mas especificamente no Facebook, veja, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Então, são os, né? Aí tem o Facebook, tá caindo, tem viu? o Instagram. Vai perder a placa de 1 milhão. Tá? Então, é isso. Então, gente, dona Joyce falou que contratou sim algumas vezes, talvez 2, 3, 6, não sei, mas não deu resultado não, sabe por quê? Porque as pessoas que me seguem são reais, então não deu certo, o que eu posso fazer? Pois é, dona Joyce, é por isso que a senhora já perdeu 720 mil seguidores, porque essa galera realmente é orgânica e tá, ó, ralando o peito, fi. Tudo traidor, viu? 720 mil, tudo traidor miliciano digital, tenho dito. Eu falei que a outra fala era pra encerrar o vídeo, já nem sei mais se eu falei, mas se eu falei, eu me enganei, porque eu gravei Marco Feliciano. Marco Feliciano, assim, que eu tenho muitas divergências com ele, mas eu tenho que aproveitar a boa fala, né? Porque ele me representou naquela fala, era o que eu queria falar. Ela disse que chamou até de organização criminosa. Joyce, até 2 meses atrás, para você, organização criminosa era o PT. Né? Se eu pudesse fazer uma pergunta, que eu não posso agora, porque estou falando como líder, eu perguntaria se você ainda acha que o PT é uma organização criminosa. Não mudo minhas posições, cara deputado. Ótimo. Não, mas eu não posso fazer a pergunta, você não pode nem responder. Né? Pois bem, mas nesse momento aqui na CPI, a senhora se alia à quadrilha que simplesmente tenta de qualquer maneira derrubar o nosso presidente. Ver você aqui fazer uma dobradinha com o Rui Falcão, que não está mais presente, que foi presidente do PT, fiel escudeiro do condenado Lula. Aliás, ao que parece, você pode ter até esquecido que fez um culto ecumênico no seu gabinete, né, exorcizando de lá aquele pessoal do PT que ocupava o cargo. Afinal de contas, por tudo que disse até aqui, me parece que você seja uma expert em fake news. Aliás, eu gostaria de lembrar aqui, né, do site Intercept, que denunciou você como sendo uma das maiores propagadoras de fake news na última eleição. Se você não fosse do governo, eu acho que você não estaria aí como convidado, estaria aí como convocado e pelo pessoal do outro lado, que agora você faz coro com eles. É muito triste ver isso. Eu fico de fato intrigado, né, porque declarou algum tempo atrás, Joyce, você queria ser o Bolsonaro de saia. Então, está aliado aqui, nesse momento, ao que você chamou de quadrilha, e esquece de como denunciou que o PT era o maior disseminador de fake news das eleições do ano passado. Isso me deixa, como eu disse, constrangido. Agora sim, pra finalizar, é a caça aos bolsonaristas, meu amigo. Toma cuidado, mais do que nunca você vai precisar ser a verdadeira resistência. O vídeo já ficou gigante, monstruosamente enorme, então eu não vou colocar momento beijo-beijo nem mente criativa, mas a gente volta no próximo com a nossa programação normal. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!